Pronto, então, vencido isso, né? A gente já sabe, já entendeu que a minha energia livre de Gibbs, a variação dela é igual a menos ΔS total vezes a temperatura. Então, a gente já entendeu isso. Agora, a gente vai entender o que significa esse termo energia livre, né? O que é a energia livre? Então, a energia livre, ela vai ser toda a energia disponível para realizar trabalho de não expansão. Então, a energia livre, ela é toda energia disponível para realizar trabalho de não expansão. Trabalho de não expansão. Colocar o símbolo de trabalho aqui, o Wzinho minúsculo, de não expansão. Tá certo? E a gente pode provar isso matematicamente. O principal trabalho que a gente estuda, que é diretamente ligado à energia livre de Gibbs, que a gente vai ver aqui, é o potencial químico, tá certo? Então, o potencial químico que vai gerar a minha equação de Nernst, lá na eletroquímica, ela é justamente derivada da ideia da energia livre de Gibbs, tá certo? É uma aplicação direta da energia livre de Gibbs. Então, como é que eu demonstro isso? Como é que eu demonstro que a energia livre vai ser toda a energia disponível para realizar trabalho de não expansão? Então, a gente vai voltar lá na nossa primeira equaçãozinha da energia livre, que é G igual a H menos TS, que é a nossa definição. Certo? Então, essa equaçãozinha aqui, a gente vai derivá-la. Então, a gente vai escrever na forma infinitesimal. Então, eu vou escrever D de G é igual a D de H menos T de S. Então, escrever a minha equação da maneira infinitesimal. O que eu vou fazer de agora em diante é substituir algumas, algumas propriedades dessas, né? Certo? Então, eu sei o quê? Eu sei que a minha entalpia, a gente viu lá a partir da primeira lei, não é? Que eu sei que ΔH, né? Vamos começar com ΔH. ΔH é igual a ΔU mais P ΔV, não é isso? Então, eu sei que a entalpia é igual à energia interna mais a pressão constante vezes a variação de volume. Se eu escrever isso na minha forma infinitesimal, eu tenho que D de H é igual a D de U mais P dV, tá certo? Então, esse D de H aqui, eu irei substituir aqui, certo? Então, eu vou colocar mais para cá para dar espaço. Então, DG vai ser igual a D de H, certo? Quem é D de H? Vai ser DU, a energia interna, infinitesimalmente, mais PdV. Então, eu vou substituir D de H, vai ficar D de U mais PdV, tá certo? Menos T ds. Ok? Então, eu substituí aqui a minha entalpia pela sua definição. Certo? Então, eu também conheço a minha definição da energia interna, que é lá da primeira lei da termodinâmica também, né? Que vai ser a energia interna é igual ao calor mais o trabalho. Não é isso? Eu também posso escrever isso da minha maneira infinitesimal. Vai ficar D de U é igual a D de Q mais D de W. Certo? Então, eu vou substituir
agora D de U por D de Q e D de W. D de G é igual a DQ mais DW, tá certo? Mais PDV menos TDS. Esse DQ aqui e esse DW, a gente sabe que eles são de trabalhos reversíveis, né? Então, eu não preciso dizer aqui que são calor e trabalho reversível do meu sistema, tá certo? Mais PDV, TDS. Ok. Então, agora eu vou substituir a minha entropia. Eu sei que a minha entropia, a gente viu inclusive hoje, que ΔS é igual a Q sobre T, não é isso? Da forma infinitesimal, eu sei que D de S é igual ao quê? A D de Q sobre T, certo? A temperatura constante. Então, eu vou substituir aqui. Então, eu vou reescrever tudo, mais PDV menos T ds. Quem é ds? dq sobre T, certo? Então, o que vai acontecer agora? Essa minha temperatura aqui, ela vai cortar com essa temperatura. Então, eu vou ficar apenas com... Eu vou colocar aqui para economizar espaço. dq mais dw mais pdv, certo? dq, né? Menos, no caso da fórmula, dq. Então, em casa, após a aula, quando vocês estiverem estudando, tentem refazer essas definições, essas demonstrações, que elas são muito úteis para que vocês entendam o que cada propriedade dessa significa, tá certo? Então, aqui eu tenho dq mais dw mais pdv menos dq. Então, eu já posso cortar as minhas os meus dois calores, né? Os meus valores infinitesimais de calor, o meu dq e o meu dq aqui. Então, o meu dg, ele vai ficar agora igual a dw mais pdv, tá certo? Ok. Agora, eu sei que o meu trabalho reversível, né? Que é esse dw aqui. Vou colocar o reversível aqui porque a gente vai precisar diferenciá-lo agora. Então, o meu trabalho reversível, ele vai ser igual ao quê? Ao meu trabalho total, né? Lembra lá que a gente falou quando definiu o trabalho reversível, ele é o trabalho total do meu sistema. Então, ele vai ser dado pelo trabalho reversível de não expansão, ou o de expansão, começar por o de expansão, trabalho reversível de expansão, mais o trabalho reversível de não expansão. Ou seja, o trabalho máximo, ele é o somatório dos dois, certo? Então, esse trabalho de não expansão aqui, como eu falei no início, para nós ele é sobretudo o trabalho elétrico, pois o trabalho que uma pilha faz, ele é um trabalho espontâneo, certo? De gerar corrente elétrica, não é? De permitir a corrente elétrica, mas ele não gera um trabalho de expansão, certo? Mas é um trabalho, o trabalho elétrico. Pronto. Então, se eu sei disso, eu posso substituir na minha equação. Então, dw reversível agora
vai ser dW de expansão, colocar XP, mais o trabalho de não expansão, certo? Mais o PDV que temos aqui, ok? Então, o PDV ainda continua. Pronto, então eu sei que o meu trabalho de expansão, a gente já viu isso nas primeiras aulas, foi a primeira fórmula que a gente deduziu. Ele é igual a menos P dV, não é isso? Então, minha pressão vezes a minha variação de volume, quando no caso de resolver essa derivada. Então, é menos P dV. Então, o meu trabalho de expansão vai ser menos P dV, logo, dG vai ser igual a menos P dV, que é o trabalho de expansão, mais dW, de não expansão, mais PDV. Menos PDV mais PDV vai dar zero. Então, aqui eu provo que a minha energia livre de Gibbs, certo? Ela é igual ao meu trabalho de não expansão. Se eu resolver aqui essa minha derivada, eu integrar ela, a gente já sabe como faz isso, não é? Integral inicial final d de g igual ao minha integral do meu trabalho, que não há significado físico, né? Porque não é uma função de estado. Eu vou ter que ΔG é igual ao meu trabalho máximo de não expansão, certo? Então, a variação de energia livre, ela equivale ao meu trabalho máximo de não expansão. Então, é como eu falei aqui, ó, a energia livre é toda a energia disponível, a energia máxima para realizar trabalho de não expansão, tá certo? Então, para química, a energia livre de Gibbs, ela tem uma importância muito grande para descrever várias propriedades dos nossos sistemas químicos.